Fala pessoal, eu sou o Marco e esse é mais um Impressões Semanais de Alderamin on the Sky, episódio 10 e 11. Esse anime continua me surpreendendo muito em termos de roteiro, ele tá muito bem escrito. O episódio 10 já começa direitinho, ele joga o flashback da garota com o Icta, que é o protagonista, quando eles estavam mais na infância, e logo depois vem aquela cena dela vendo os avós assassinados. Aquele flashback é importante para você criar rapidamente uma simpatia pela garota, pra ver como ela era na infância e perder aquele ódio dela por ser o inimigo do protagonista. E aí você cria empatia e logo depois ela vê os avós assassinados e você realmente fica furioso com isso e consegue sentir a empatia necessária pra sentir raiva também naquela cena que ela tá matando eles e tal. Você consegue realmente se espelhar na personagem. Isso foi muito legal. É um flashback simples, rápido, mas muito efetivo. E depois disso vem aquela cena do protagonista cortando o dedo. Caramba! Acho que ninguém esperava aquela, eu pensei que ele ia parar antes de cortar, era só uma ameaça, mas não, ele cortou o dedo 3 vezes. Caramba! Esse protagonista tem muito sangue frio, é impressionante, eu cada vez gosto mais dele. Ele tinha aquela fama de preguiçoso e tal no começo, mas nessa segunda metade do anime, ele praticamente não tá mostrando mais nada disso, ele só tá mostrando pontos positivos da personalidade dele. Teve até um negócio bem legal no episódio 11, já vou comentar a respeito, mas vamos acabar o episódio 10 primeiro. Bom, a outra coisa legal do episódio 10 é aquela virada. A gente tava numa situação fácil pra eles, que era derrotar aqueles selvagens lá, tem poucos deles, eles são muito superiores, mesmo com problemas da montanha e tal, como vinham apresentando, eles estavam na vantagem. Agora não, agora estão com um exército gigantesco de mais de 10 mil homens em cima deles e eles têm o quê? Uns menos 700 sobrando agora. Então virou uma situação muito mais interessante, porque você tem os protagonistas em desvantagem. E é isso que finalmente é trabalhado no episódio 11. Como antes, até ali, a obra tinha, normalmente, o protagonista tinha um plano mirabolante lá e resolvia a situação tranquilamente com o plano dele. Agora não, eles estão um aperto lá e o protagonista, embora consiga deixar as situações no 0 a 0 ou tentar conseguindo barrar o inimigo por enquanto, não tem uma solução mágica, ele até duvida de si mesmo. Essa parte é muito legal, porque ele parece aquele cara confiante e tal, que sempre tem um plano pra tudo, mas não. Ele tava lá duvidando dele mesmo, tava o psicológico dele brigando lá, o que ele tava fazendo, se aquilo ia dar certo, se ele não tinha tomado uma decisão idiota ali. Aquela cena também da Yatori, quando ele fica pensando no que fazer, se ele toma uma decisão racional, ele lembrando o que aconteceu com a garota também. É legal como tudo afeta ele, ele não é aquele cara invencível, frio pra caramba, que nada afeta, não. Tudo afeta ele. E mesmo assim ele tem que tomar decisões complicadas. Isso é muito bacana pra humanizar o personagem, pra você ver que ele tem problemas de uma pessoa normal. Ele é inteligente pra caramba, mas ele não é invencível, ele não tem estratégias infalíveis, ele tem dúvidas do que faz até. Então isso foi muito bacana. Cada vez que eu penso num problema do roteiro, pô, tá faltando alguma coisa que desafie mais o personagem. Aí eles pegam e jogam um desafio muito maior. Pô, esse personagem não duvida de si mesmo, todos os planos dele são infalíveis. Aí mostra o próprio roteiro lá, mostra o protagonista pensando nisso. Que ele tá em dúvida quanto ao plano que ele elaborou ali. As decisões que ele toma, ele tem várias possíveis decisões para tomar. E ele não tem certeza imediata de uma delas. Ele fica analisando qual é a melhor. E às vezes fica na dúvida mesmo assim, porque fica o emocional dele brigando com a parte lógica. É muito legal isso. Caramba, em termos de roteiro, escrita da história, essa obra tá sensacional. O que falta nela, infelizmente, são cenas mais marcantes. Tem cenas, mas são sutis. Tá faltando aquelas cenas de impacto, realmente. A direção não ajuda nisso, até porque a produção tá bem pobre. Tem muito quadro estático, vocês devem ter notado nesse episódio, que não tinha nada demais. A animação em si não sobressaiu em nada nesse episódio. Eles, de vez em quando tem uma luta 1 contra 1, conseguem jogar alguma coisa interessante. Mas em lutas de exército, a coisa é meio pobre. O que vale realmente dessa obra é o roteiro, que tá excelente. Aquela cena final do episódio 11, quando tem aquele conflito lá com o que o protagonista teve que fazer sacrificou alguns soldados do pelotão dele para ajudar aquela garota. Esse conflito é bacana, principalmente por causa do final com a Yatori, quando ela pergunta se a Yatori mataria o protagonista, porque a Yatori tá toda fria lá, falando que a culpa foi dela, e tem aquela pergunta, se você mataria o Icta? E ela fala que mataria na hora. A gente se surpreende e tal, ela nem pestaneja em falar isso. Só que depois vem uma versão mais completa disso. E é muito mais interessante, tem um peso muito grande ali. Resumindo o que ela falou, ela teria que matar a alma dela antes e o que sobrasse disso mataria ele. É muito legal essa parte, porque basicamente ela cumpriria a ordem de matar o Icta, se fosse dada a ordem. Mas não sobraria mais nada dela, ela teria que basicamente matar ela mesma antes pra conseguir fazer isso. Cara, que cena sensacional, foi emocionante, foi bonita. Até mostra a garota chorando ali quando ela comenta isso, aquela outra garota que tava na presente, porque é muito legal a declaração que ela faz ali do Icta pra ela. Então, cara, o roteiro, a parte escrita dessa obra, eu tô ficando
cada vez mais admirado com ela. É muito bem escrito. E um negócio que eu já esqueci de comentar, eu gostei bastante do rival em termos de estratégia que o autor colocou pro protagonista do outro lado. É um negócio que estava faltando alguém que rivalizasse com o protagonista. Não era possível que em todo o Império só tivesse o protagonista como um estrategista inteligente. Mas não, já apresentaram um novo e o cara é bem esforçado, até não tem aquele ar vilanesco e tudo mais. O autor não apelou para aqueles maneirismos que muito autor faz, de o cara ter que fazer maldade e tal, para você criar antipatia por ele e querer ver o protagonista acabar com ele. Ele não apelou para isso, que eu achei ótimo. Mas também não é um cara que tenha nenhuma personalidade que crie grande simpatia por ele. É só um estrategista que está curioso, porque o outro lado aparentemente tem um cara tão bom quanto ele. Bom, é isso. A história de Alderamin, no geral, se vende mais por uma boa história com excelentes personagens do que, como eu já falei, pontos que realmente impactem. Tá faltando alguns episódios mais impactantes. Teve o episódio 4, que foi muito bom, mas depois dele não teve nenhum episódio que sobressaísse muito. É nisso que a obra fica devendo. E, obviamente, na animação, que tá meio precária. Esse episódio tinha muito quadro estático na guerra, tá devendo bastante nesse aspecto. Mas em termos de história, construção e desenvolvimento dos personagens, eu não tenho nada pra reclamar, tá praticamente perfeito. E se você assistiu esse vídeo até agora, sem ter dado uma olhada nesse anime antes, aparentemente tem gente maluca que faz isso. Essa é sua deixa, vai dar uma olhada nesse anime porque tá muito bom. A gente fica por aqui, se gostaram do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e até a próxima!